Como março é um mês muito especial e um bom momento para a gente lembrar que a figura feminina faz a diferença na história de todos nós, né? Uma mulher faz a diferença na vida de uma mulher, você já sabe disso, imagina na vida de todos os demais. E por isso que mulheres que inspiram, mulheres inspiradoras, foi a razão de ter dado para esse mês de março um tom diferente para o programa. E aqui comigo no estúdio, uma mulher inspiradora, mas assim, com força. Inspira muito, não só a mim, como vai inspirar a você com muitos momentos da história e do aqui e agora dela, porque ela é a Sheila Dutra. Essa mulher que está aqui com a gente inspira, como eu já disse, não só a mim, mas tantas outras mulheres, tantas famílias, porque o bate-papo com ela, que vai chegar ao momento profissional, vai te mostrar que a missão dela é uma missão de fazer uma conversa assim, ó, olho no olho com você, sobre a inclusão. Bom, Sheila, já estou dando spoiler do terceiro bloco, Do mas seja tema. bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui com vocês. E falar de mim vai ser um pouco difícil, mas eu faço esforço porque realmente vale a pena a gente se conhecer, né? Mulher conhecendo mulher para cada vez ser mais mulher. É isso aí. E olha, tem que fazer uma introdução longa, porque assim, se eu tiver que falar, eu gasto o primeiro bloco falando dela. Sheila, mas vamos ao que interessa. Um belo dia nasce Sheila. Que ano, que cidade? Ai, Conversa meu um Deus, vou pouco ter a que sua falar o história. ano? Ah, não precisa. Mas para de fazer etarismo aqui com a gente. Conta Não, aí. eu sou de 68, faço 56 anos, próximo dia 26 de abril, sou taurina com ascendente Olá. em câncer. Mais pé no chão e mãe, com as asas da galinha abertas, assim, impossível. E nasci no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, que é mais central ainda que o famoso centro, né, da cidade, e numa clínica onde nasceram minhas duas outras irmãs também. E numa família simples, de pais trabalhadores, né? Minha mãe é pernambucana, meu pai é descendente de italiano. Eu, inclusive, estou quase com a minha cidadania aí na porta. E crescemos, tivemos uma infância muito bacana, muito tranquila, escola pública, né? Super normal, né? Vamos dizer assim, para a época. Nos mudamos para Tijuca quando meus pais compraram um apartamento. Aí ficamos muito próximas do Sesc, lá, que é assim, a história da minha vida foi dentro do Sesc, né? Até hoje, inclusive, agora retorno como parceiro, mas a gente fala isso lá no terceiro bloco, né? E muito esporte, muita amizade, muita praia e uma infância muito, muito gostosa, né? Apesar do Rio de Janeiro já ser muito perigoso naquela época, a gente ali ficava no bairro, ali com a garotada do prédio, sempre curtindo bastante. Comecei tarde a namorar, mas quando comecei já tive namoros longos, né? E muito calma, sempre muito tranquila. Minha mãe se preocupava muito com as minhas irmãs, que eram mais espoletas que eu, mas eu nunca dei trabalho, assim, voltava muito cedo, sempre muito responsável, sempre muito pé no chão. Comecei a trabalhar muito cedo, eu fazia pesquisa de mercado. Olha, Sabe aqueles questionarinhos sim, que você faz na rua só com da as sua pessoas? época. Então, com 14 anos, eu saía da escola, almoçava, ia para o inglês, saía do inglês, já pegava os meus questionários e dali já emendava para o vôlei e chegava em casa de noite só para jantar. Já com 14 anos, né? Me virava sozinha, andava para cima e para baixo. Joguei vôlei federada na época de mirim infantil, né? E joguei até outro dia, até infelizmente ter uma lesão no joelho grave que não me permite mais, ainda mais com esse peso extra que nós estamos, né? É complicado. Mas sempre fui de quadra de vôlei, de natação, de squash, de futebol. Eu era o menino da casa, né? O menino, né? Carioca, né? A gente tem uma visão de que viver próximo ao mar, né? A natureza ajuda bastante, mas tem algumas diferenças sim, né? Mas acho que não vale a pena a gente falar agora, porque né, a gente vai falar, o pessoal da praia é mais descontraída, é menos responsável, não tem nada disso. Rio de Janeiro tem excelentes profissionais, excelentes empresas, assim como São Paulo. E, claro, a praia dá uma aliviada na tensão, né? Se você tem tempo de ir para o mar entre 6 e 7 horas, por que não? Você vai trabalhar só às 8 às 9, né? Agora aqui a gente passa um pouco de nervoso, a gente passa inveja, né? Porque dá vontade de ir para a praia antes de trabalhar, mas não dá. Sheila, duas irmãs, né? Mais novas, eu não consegui. Eu tenho a Ana Lúcia, que faleceu na Covid, infelizmente, há 3 anos. E um pouco mais velha, ela tinha acho que 2 ou 3 anos mais que eu. E tem uma mais nova, que também todas somos do Rio de Janeiro, mas já mudou para Ribeirão para ficar mais perto de mim. Olha. Beijo, Shirley. E eu tenho uma irmã que, na verdade, é minha prima, porque a mãe dela faleceu no parto.
e minha tia, né, irmã da minha mãe, e aí a minha mãe pegou, né, na época eu falava pegou para criar, né? Pegou para criar, e nós moramos juntas até ela fazer 14 anos, quando o pai dela se casou novamente e pegou ela de volta. Inclusive foi até muito curioso, porque ela ficou bastante raiva, sabe, no momento, não queria ir embora de jeito nenhum. E ele levou ela à força mesmo. Não, vai, eu sou seu pai, vai morar comigo e tal. E aí ela foi e nós praticamente cortamos relações. E sei lá quantos anos depois, 30 anos depois, o Facebook nos aproximou de novo, né? A gente se encontrou, né? Ela passou por várias experiências, eu também, e a gente se encontrou e hoje somos irmãs de novo, né? Vamos dizer assim. Ela mora em Santo André, mas está sempre aqui em Ribeirão. Eu, quando vou a São Paulo, eu vou visitá-la. Então somos em 4 irmãs. E meu pai ficava louco, né? Porque eram 5 mulheres na cabeça dele. E ele veio a falecer cedo, era um policial civil muito ativo, chegou a sofrer vários acidentes em perseguição policial, etc. E adoeceu muito cedo, faleceu aos 56 anos, nem chegou a conhecer o meu segundo filho, que vai fazer 28. Sim. Então, uma família como outra qualquer, né? Mas aí, como é que vai se dando nessa sua transformação nas idades e processos? Você fica no Rio até que idade? Eu fico no Rio até os 18. Até os 18. Quando já não estava gostando da faculdade, eu entrei em engenharia química com 16 anos, muito cedo. Foi o UERJ, o na FRJ? Na UERJ, eu ia de patins. Eu ia de não patins acredito, pra faculdade, para. acredita? Se não tiver imagem agora, não vale. Não tinha celular, como é que, né? Que bom que não tinha celular naquela época, hein? Porque senão muitas coisas seriam reveladas e não poderia. Mas enfim, eu saía de casa, passava na frente do Sesc e lá, uns 10 minutinhos batinando, eu chegava na UERJ. A gente morava muito perto. Você fala do Sesc, mas toda essa geração que tem aí, né, essa faixa etária que você tá, eu tô, a presença do Sesc é muito forte, eles têm uma marca cultural. Eu sou de São Paulo, capital, a gente ia pro clube. Então, o clube natação e o clube de campo, tipo o clube de campo, como a gente chama, o Sesc Campestre, então tem muito a ver com isso. Agora, eu imagino que também exista uma Sheila na adolescência e tal, que olhava para, você falou que foi fazer engenharia química, mas me conta, era matemática mesmo? Você fugia de redação? Qual era a grande questão? Na verdade, gente, por incrível que pareça, hoje eu tô com os cabelos brancos, eu sou loira de nascimento, né? Assim, de original. Só que eu era muito, muito, muito esperta, assim, muito inteligente academicamente, né? A gente vai melhorando com a idade e fica inteligente emocionalmente. Opa. Mas academicamente eu era uma menina nota A. Na época não era 10, era A. Até o ensino médio, né, que na época chamava científico, eu fiz em escola pública municipal, lá no Rio de Janeiro, no bairro do Grajaú, que era bem pertinho do Sesc, inclusive, mas tinha que pegar ônibus. Então, assim, sempre gostei muito de matemática. Eu sou da matemática, e o curioso é que meu marido é da matemática e os meus 3 filhos são muito bons de matemática. Na hora de falar deles, eu vou te contar. Eu quero. Né? Esses já são também inteligentes academicamente e não são muito emocionalmente. Mas aí a gente tem que dar um desconto, né? Tem que dar um desconto, né? Ó, isso aqui é muito assunto. Por isso que a gente bate o papo com essa mulher, que é uma mulher uau, né? Uma mulher inspiradora. Sheila, é muito legal perceber que você criou na sua infância referências positivas, né? Ouvir sua história, ver você empolgada, né? Com a memória delas. E ó, então agora vamos combinar. Para você que está ouvindo esse bate-papo, Sheila Dutra está contando para a gente, e agora no próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais desse pós-18 anos. Porque certamente também deve ter muita aventura. Então fica com a gente que a gente já está voltando. E é isso aí. Estou aqui com ela no meu estúdio, Sheila Dutra, porque uma mulher inspiradora tem muita história para contar. E já que a gente pensa em tantas histórias, a gente no outro bloco parou quando ela começa a contar as histórias dos 18 anos. E aí a gente já volta nesse bloco querendo conhecer mais dos 18 anos. Por quê? 1986, gente, para quem está aqui acompanhando, né? Ó, já é Armação Ilimitada na Globo, né? A gente tem Grease, a gente tem De Volta para o Futuro, um monte de coisa acontecendo. A gente tem cinema nacional, a gente tem rock nacional. Então me conte, meu Deus, você deu conta de tudo isso? Aí com 18 anos eu descobri que era bom, né? Ia para as boates, só queria namorar, enfim. Não estava feliz na faculdade, não estava feliz com o meu relacionamento, que já estava antigo, mas já estava, assim, sem coragem de terminar, mas querendo e não podendo, podendo e não querendo. Aí eu falei, quero ir embora dessa cidade, vou embora. Minha mãe quase infartou, né? Minha mãe quase infartou, falei, vou para São Paulo. E aí eu comecei a namorar um rapaz que foi padrinho comigo da minha prima de casamento, de uma família alemã em São Paulo. Eu falei, vou lá atrás dele. E fui.
E foi ótimo, foi acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu comecei a trabalhar nas... Boas aventuras. Né? Nossa, tem incrível. Tem um bom motivo, gente, né? eu não posso uma contar boa tudo, loucura. tá? Não posso contar tudo, não posso. Mas eu era de falar assim, mãe, eu vou dormir na casa da fulana e viajava pra Angra. Eu fazia essas artes assim, mas tudo calculado, riscos calculados. E aí, eu sempre fui muito ajuizada, muito pé no chão. Mas minha mãe e meu pai muito rígidos, né? Então eu queria fazer as coisas e sabia que ela não ia deixar. A gente não tinha grana, mas eu trabalhava, lembra que eu trabalhava? Proibido para menores, Proibido gente. para menores. E aí, meus filhos, minha filha que não me escute, né? Os mais velhos já passaram por isso também. Mas enfim, e aí cheguei em São Paulo, comecei a morar com uma pessoa, uma amiga, né? E aí fui trabalhar na extinta Varig, nem existe mais, né? A nossa Varig. E daí também tive um relacionamento, foi muito bacana, morei com uma pessoa que é descendente de japonês, aí aprendi a fazer culinária japonesa, falar umas palavrinhas e tal. Até hoje eu troco umas ideias com os ele. E aí também não deu certo e conheci meu marido no trabalho. 2 anos Isso depois, é São Paulo, a gente morava em São Paulo, eu certo. trabalhava em Guarulhos. Guarulhos, o aeroporto tinha acabado de ser inaugurado. Vocês podem olhar aí no Google, foi inaugurado em 85, 86. E tinha só meio terminal, né? Era onde a gente trabalhava. E a gente fazia atendimento para várias empresas internacionais, que na época não podia simplesmente vir para o Brasil. Tinha que ser através do atendimento da Varig, por conta de funcionário, de lei trabalhista, várias coisas. Então foi maravilhoso, né? Porque eu trabalhei 6 anos dentro de um aeroporto, eu conheci gente de todos os países, eu fiz amizades que trago até hoje. Meu marido, inclusive, uma amizade que já dura 35 anos, né? E, assim, muitas aventuras, muitas viagens, né? Graças a Deus a gente conseguiu aproveitar aí bastante. Nem sei te falar quantos países que eu já fui. Olha que legal. Graças a Deus, assim, tive muitas oportunidades, né? Muitos amigos, muitas facilidades, né? Por trabalhar em empresa aérea. E passados 6 anos que eu estava nessa empresa, eu fui para uma outra, que é a maior do mundo hoje, até hoje American Airlines. E também trabalhei 5 anos lá, também fiz vários departamentos e aproveitei bastante. Tenho também amigos que eu trago até hoje. Bom, já estou em Ribeirão há 28, eu né? queria fazer a conta agora. Bom, no fim de tudo, você faz já uma aventura se conectar com o seu marido já em São Paulo, capital. Isso. E aí, como é que ele dá esse pulo? E ele é daqui. Então agora já começamos a entender. Como é que dá esse pulo para Ribeirão Preto, interior paulista? Ele é daqui, a família dele é daqui, né? Inclusive uma família que eu adoro, né? Ele tem muitos tios e primos, né? Tem só 2 vivos, mas são 9 irmãos. O pai dele, inclusive, meu sogro é falecido, minha sogra. E é uma família riquíssima, assim, de alegria, de energia, de estar junto. Inclusive, as primas dele falam que eu sou mais prima delas do que ele, né? Porque eu sou a que saio mais, que frequento, que lembro as datas e vou no casamento e compro presente. Que gente legal, todo mundo gosta, né? Então, eu já entendi tudo. Então, os primos do meu marido são mais meus do que dele. E, aliás, um beijo para todos, amo vocês. E minha família continua no Rio de Janeiro, né? A gente tem pouco contato, mas também todas as vezes que eu vou para o Rio, a gente está sempre com os meus primos, meus tios, é uma delícia, né? Tem sobrinhos lá, né? Minha mãe, enfim, meu pai já é falecido, minha mãe tem 83 anos também, uma maravilha, assim, jovial, dança, namora, uma beleza, gente. Sim. E assim, ainda morando em São Paulo, foram 11 anos lá, né? Eu tive meus 2 filhos, mas também tive outras experiências profissionais, enfim, não só de viagem, mas de esportiva também. Continuei jogando vôlei, né, e squash, apesar de não ser mais uma atleta profissional, né, mas era amadora, e nunca larguei as quadras. Eu realmente só parei quando eu tive essa lesão no joelho, que tem uns 10 anos. Mas até 10 anos atrás eu jogava vôlei, gente, mesmo com esse corpinho aqui. Olha aí, é isso que dá gostar do que faz, hein? Eu amo, gente. Fazer. Ainda sonho um milagre acontecer no meu joelho, no meu corpo, para eu conseguir voltar para as quadras, porque maravilhoso, assim, demais. E aí vocês chegam a Ribeirão, e aí acontecem mais histórias para você com a sua família. Gente, é muita, não vou lembrar de tudo, não, né? Além de não poder contar umas, as outras não vou lembrar, por causa do Covid. Covid acabou com a minha memória, né? Mas tá bom. Então, vindo para Ribeirão, Luiz teve a oportunidade de abrir a sua empresa. A gente trabalhava ele trabalhava no mercado de representação, logo depois que saiu da aviação, e eu continuei na aviação. E ele veio para Ribeirão até antes de mim. Foi legal, gente, porque voltamos a namorar, né? Só via final de semana, era uma delícia. E aí, eu já tinha o Rafael, aliás, o Rafael veio antes do casamento, né? O Rafael, a gente namorava só há 6 meses, quando eu engravidei.
E aí a gente conversou e ele falou que queria ficar comigo, eu falei que eu não queria ficar com ele. Aí depois ele que não queria mais ficar comigo, foi embora e eu queria que ele ficasse. Foi um fuzuê danado. Por fim, a gente chegou à conclusão de que a gente realmente queria ficar junto. Não era por conta do bebê, né? Inclusive, só casamos no civil quando o meu filho tinha 11 meses. Então, assim, o Rafael é quase 1 ano mais velho que o casamento. Sim. Então, a gente faz 35 anos de casado, o Rafael faz 36. É a confirmação de uma liberdade que a gente tem também na história de vida, né? Que bom É que escolha, as pessoas podem né? se amar e escolher como querem representar esse amor. Parabéns Exatamente, a vocês. exatamente. E aí, Rafael já tinha 6 anos quando eu fiquei grávida do Vitor. E aí eu falei, não vou ficar aqui em São Paulo sozinha com 2 crianças, meu marido lá longe, trabalhando para manter um padrão de vida, separado ainda. E aí, por fim, doeu um pouquinho na época, assim, eu admito. Capital é capital, né? E o meu trabalho era maravilhoso, né? Me permitia muitas coisas, me pagava muito bem. Eu mandava, né, nos meus chefes, eu mandava. Depois eu vou mandar esse vídeo pro meu antigo chefe, ele vai rir, mas é verdade. Então eu mandava na agenda dele, eu mandava no almoço dele, Então, assim, para mim era muito confortável estar onde eu estava. Confortável, rentável, alegre, viajava, tinha todo o suporte com o meu filho, enfim. Mas não era o que eu queria a minha família toda junta, né? E aí eu abri mão, mais uma escolha, né? Abri mão disso, né? E vim para Ribeirão para ficar junto com meu marido. Hoje a gente, graças a Deus, estamos super bem. Temos 5 cachorros, 3 filhos, enfim, papagaio, periquito, casa, quintal, jardim, horta para cuidar e tá tudo certo. Esse chegar a Ribeirão traz a você, então, a sua 3ª história de maternidade, é isso? Exatamente. E foi tão engraçado, você falou chegada a Ribeirão, eu me lembrei. O meu marido é daqui, nascido aqui. Então, quando eu vim para Ribeirão com ele, eu era a esposa do Luiz. Em poucos meses, ele virou meu marido. Olha lá o marido da Sheila Dutra. Né? Porque a gente... Eu tenho uma dificuldade para me relacionar, tenho uma dificuldade para fazer amigos. Oh, meu Deus. E aí, hoje, eu voltei a ser ninguém, porque agora eu sou a mãe da Ana Luísa. Vai trocando as referências. Você vê que interessante? Eu sou a mãe da Ana Luísa. Isso, a fada. E a fada, né? Agora que a gente vai falando desse momento, a gente já vê que vai ter a transição para o 3º momento, que é o 3º bloco. Tem muita história aqui. Vixe, um programa só não vai dar. Não vai dar. E para você que está nos acompanhando, esse bate-papo com Sheila Dutra, contando que mulher inspiradora ela é. E agora aguarde que no próximo bloco a gente vai entender como ela faz, como ela manda e desmanda aqui, em Ribeirão Preto, no interior paulista, em cima de um assunto que você vai adorar conhecer mais. E é isso aí. Voltando aqui com esse bate-papo com ela no meu estúdio, Sheila Dutra, que está aqui dando uma aula de como conquistar boas referências de vida com todas as histórias das quais ela teve a oportunidade de fazer parte. Sheila, a gente vai falar nesse 3º bloco e eu achei muito legal que você trouxe um livrinho que, aliás, é sensacional, coisa gente. Mais linda. A produção aqui vai estar mostrando para você um pouquinho de como que funciona. É um trabalho do Gustavo Semeghini, é um fotógrafo profissional que hoje mora no Japão, a família dele, a esposa, as filhas são japonesas, e ele faz um trabalho que fazia, né? Somos História. Então ele fica um dia fotografando a sua casa, sua família. Teve até a cozinha, uma ida ao supermercado. Foi muito lindo. Estou passando rápido assim, mas depois vocês vão ver com calma. E a gente toca piano, eu e a Ana, né? Tá aqui minhas mãozinhas no piano. Então ele faz a gente lembrar para que a gente veio, né? Por que a gente está aqui? Qual é a nossa prioridade, é muito bacana, muito bacana. E é isso aí, quando você começa já falando, você já entrou, né, na temática do 3º bloco. Mulheres inspiradoras, elas têm inquietações. Diversas. E aí, como é que foi para você, de repente, se tornar o que a gente sabe que é a tua marca hoje, em Ribeirão Preto, interior paulista, Brasil já, né, Sheila? Porque a gente estava falando sobre como as coisas vão funcionando, e eu me recordo que nós estávamos, quando nós nos conhecemos, eu me recordo de conhecê-la formalmente num evento do Mulheres do Brasil, né? Que, se eu não me engano, faz foi uns 10 anos, num hotel aqui. Na Maurílio Biagi, não lembro o nome. Isso, e aí você me parou para me cumprimentar, e aí a gente realmente, você me parou, eu lembro de você vir até mim me cumprimentar, e aí a gente trocou ideia, trocou o contato, e desde então eu venho acompanhando, e sempre que possível, da hora que me tornei mídia, né, imprensa, fazendo o
melhor para também fazer dar voz, né? Sou uma sua conversa fã, você sabe, né? Muito obrigada, Pelo eu sou amor sua de Deus. também. Aí, toca aqui, lá. É muito bom poder trazer aqui para o estúdio as pessoas que a gente gosta, mas que você que está acompanhando vai entender por que a gente gosta dela, não é? Olha aí que legal. Sheila, conta pra gente a inquietação que mudou sua vida e mudou a vida de tantas pessoas e vem mudando. Olha, eu nem sei, em 19 anos de voluntariado, eu não sei quantas famílias a gente já acolheu e impactou, né? E isso é um pagamento que qualquer pessoa acho que precisa, né, e quer. Quando eu tinha 8 anos, né, podia ter contado lá atrás, mas vou contar agora, eu já fazia voluntariado com meu pai. Meu pai tinha o hábito, né, e gostava muito de parar em algumas comunidades, em alguns lares e tal, para levar brinquedos no Natal, fazer alguma movimentação, Dia dos Pais, Dia das Mães, Ação tal, social, para né? ações sociais. E eu sempre acompanhava ele. Minhas irmãs não. Minhas irmãs não queriam saber de ir para a favela. Imagina, subir morro, nem pensar. Elas eram mais chique-chique. Eu sempre gostei, sempre gostei. E eu ia, limpava os meninos que estavam na cadeira de roda, eu dava a mão, eu punha esse velhinho sentado, eu ficava cuidando, sabe? E a minha inquietação maior sempre foi injustiça. Eu nunca gostei de presente, eu não dava conta, gente. Eu batia nas pessoas na escola. Olha você imagina, fofa, linda, maquiada, bater nas crianças. Eu batia, porque eu via bullying, naquela época não chamava assim. Sim, simplesmente era. Mas eu falo, não sei se pode falar esse termo na televisão, mas eu falo que quando os dois estão brincando é brincadeira. Quando só um está se divertindo é sacanagem. É sacanagem. Então eu não admitia. A minha irmã, que é bem morena, a minha irmã postiça, as pessoas chamavam ela de bastarda na escola, porque éramos 3 loiras, do olho cor de mel, né? Branca, né? E ela bem morena, do olho jabuticaba. A minha irmã é a coisa mais linda. Eu devia ter mandado uma foto pra você dela. Coisa mais linda. E as pessoas chamavam ela de bastarda. Aí eu batia, gente. Eu batia sem dó. Então, assim, eu ficava nervosa, assim, com injustiça, sabe? Com coisas que... Essa mania de transformar o outro em alguém menor, não dá. E essa é a minha inquietação. E quando a Ana Luísa nasceu com síndrome de Down, eu tive a sorte de ter um médico maravilhoso, o Dr. Charles Marques, um beijo para você. Ele é um paraibano católico, cientista, maravilhoso, nem combina muito, né? Cientista, católico, maravilhoso, e ele me deu a notícia da melhor maneira possível, munido de toda a documentação, fotos, vídeo que ele tinha em mãos, para me dizer, olha, tá tudo bem, vai dar certo, ela vai ser quem ela quiser. Mas 99% das vezes não é assim a recepção de uma criança com deficiência. Então eu falei, não, nós temos que mudar isso. Isso vem mudando, né? A minha ajuda é isso aqui, perto de um mundo de coisas. Mas se a gente não plantar, a gente não vai colher, né? Concordo. Então pode não ser nessa geração, pode não ser na outra, né? E eu não faço isso pela minha filha, que tem uma estrutura familiar bacana, que tem irmãos, né? Pai, presente, avó, mas faço pelos filhos do Brasil, porque realmente tem muitos aí desamparados. E aí dou palestras, né, como você falou, Brasil afora, já participei de eventos até internacionais, né, como apresentadora de trabalho, de projeto, porque realmente a área da inclusão, de acessibilidade, diversidade é a minha praia, assim, é o que eu gosto, é o que eu tenho visto uma necessidade muito grande, né, de acontecer. E toda vez que eu vejo uma prática de bullying, uma prática de discriminação, aliás, vale lembrar, discriminar é crime, cuidado para não ser preso. Isso é muito importante salientar, né? Não é uma discussão de mimimi. Não. É proibido e ponto final. É fora da lei mesmo. Então, assim, a gente não precisa ser super amigo de uma pessoa com deficiência, mas é preciso respeitar. Né? Respeitar geral, na verdade. Não só a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência. O respeito é básico, né? Ele tem que existir. Então, você não precisa concordar, não precisa fazer festa, não precisa, mas respeitar é preciso. E é preciso seguir a lei. Então, se você tem um estabelecimento, se você tem tem um serviço público, alguma coisa, você tem que ter acesso, né? Acesso com qualidade. Isso. Né? A escola não é obrigada só a matricular, ela tem que matricular, receber, dar qualidade e fazer as adaptações razoáveis necessárias para cada aluno. Né? O trabalho tem que contratar e tem que, sim, pensar num plano de carreira, pensar num momento, num local adequado para aquele
colaborador, E né? não só com plicota, né? Não, então, E não esse só negócio com eu tricota, adoro, né? gente, lei de cotas, ela realmente é muito necessária, ela tá fazendo, já fez 30 anos, fez uns 32, 33 anos já que ela existe, e não é só no Brasil não, tá? Tem gente que fala assim, é só no Brasil, essas coisas. Não é. Não. Países muito desenvolvidos, uma como a política Holanda, internacional. como a Dinamarca, aí tem Portugal, Espanha, que já são mais pro Uhum. nosso lado, né, na Península Ibérica, mas tem inúmeros países que têm lei de cotas, porque o empresariado precisa desse tipo de empurrãozinho Exato. para que Fazer haja, o processo que de haja inclusão funcionar, que né? haja uma equidade, né? Sim. De oportunidade, porque igual ninguém é. Sim. Né? Tanto é que o Concordo. símbolo da fada é uma digital, Uhum. né? A nossa cor é cor de laranja, que é bem alegre, porque não há uma igual a outra no mundo, e somos mais de 8 bilhões de pessoas, né, na Terra. Então, assim, eu acho fundamental a gente entender isso, respeitar as diferenças, mesmo porque você também tem deficiência, eu tenho deficiência, todo mundo tem. Algumas têm diagnóstico, outras não. Eu acredito que é nisso que a inquietação da Sheila torna, né, ela uma mulher que a gente está aqui conversando e conhecendo a história, entendendo por que ela foi convidada para compor esse quadro aqui de mulheres que inspiram. São tantas histórias, dá para a gente falar tanto. Sheila, digamos que nesse momento que a gente vai chegando ao final do bloco, ao final desse bate-papo, você resumiria a sua inquietação em relação às realizações? Você disse que também tem a parceria com o SESC, que você não citou. Fala dela antes da gente fechar. Mas são tantas parcerias que a gente conseguiu aqui em Ribeirão, né? Eu fundei o Projeto Fada na época do nascimento da minha filha para prestar acolhimento a essas famílias que precisam de apoio, de informação, de troca de experiência, tudo isso. E faço esse trabalho até hoje, né? E o SESC é um parceiro, né? Nós temos aí inúmeras empresas, a própria prefeitura dá apoio quando precisa. O Projeto Fada é um projeto independente, ele não é financiado pelo governo, nunca foi, mas sim pelos colaboradores de pessoa jurídica. Então, assim, tem muitos parceiros bacanas, agradeço a todos eles, não dá para nomear, porque eu acho que eu já estou passando de 100, né, a essa altura. A gente faz a comemoração do Dia Internacional, a gente faz o nosso calendário, né, inclusivo todos os anos, e entre um evento e outro a gente faz algumas participações, algumas festas, passeios culturais com os jovens, né, levamos esses dias eles para uma fazenda de café para fazer plantio. Então, terem experiências junto à natureza, experiências ricas que vão trazer também desenvolvimento, né? Então, assim, é difícil até falar de parceria, porque realmente, graças a Deus, Deus é muito bom, né? Eu tenho sido muito afortunada, só tenho que agradecer. Essa é a Sheila Dutra, uma mulher inspiradora que nesse período que a gente denominou aí, do mês de março, como o mês da mulher, veio para o programa com o intuito de fazer você pensar um pouco mais como que tem mulheres magníficas pelo mundo, e essa aqui é mais uma delas, que está aqui com a gente. Sheila, obrigada. Imagina, obrigada a você pelo convite, adorei participar. Mais vezes a gente fazendo mais histórias. Só chamar. Vamos fazer um bloco anos 80, coisas assim. Seria ótimo. Você sabe que quem mais trabalha, mais arracha tempo, né? Então você pode convidar que a gente põe na agenda ali. Sheila Dutra, programa Heloísa Pedrosa para você.